Pita, conta pra gente o grande fato, né? Porque depois desses bastidores todos, o Alckmin foi até o Palácio do Planalto para ter ele próprio uma reunião com o Ciro Nogueira. E aí, surprise, quando estava indo embora, entrando no carro para tomar o cafezinho na padaria, o que aconteceu? Pois é, e o próprio contou, foi chamado de volta ali ao Palácio do Planalto pelo chefe de gabinete do presidente Jair Bolsonaro para ir até o gabinete do presidente e encontrou o próprio presidente Jair Bolsonaro. Uma conversa rápida, ele não contou detalhes da conversa, mas foi cumprimentado e o presidente reiterou que o governo que estavam todos à disposição para ajudar no processo de transição. Ou seja, está funcionando, os protocolos da política estão funcionando, a institucionalidade do processo de transição democrática de um governo para o outro está funcionando. E hoje foi o dia marco, 3 de novembro de 2022. Talvez a gente possa contar, quando a história for ser contada, de que foi a pedra fundamental de um dos processos de transição que havia mais medo, receio, preocupação e que, se tudo der certo, claro que é cedo para a gente falar porque a gente está no dia 1, mas pode ser que esse processo se consolidando seja importante. Sendo uma boa surpresa, seja uma né? boa surpresa, exato. De ambos os lados, que fique claro. Não é só de um lado, quer dizer, o atual governo, o ministro Ciro Nogueira, ministro Paulo Guedes, o próprio presidente Jair Bolsonaro, ao fazer esse gesto de, olha, peraí, volta aqui, deixa eu te cumprimentar, deixa eu falar contigo, colocar à disposição. Vários outros ministros, também se falou do ministro Luiz Eduardo Ramos, dizendo que estão à disposição para ajudar os novos governantes do país. E os novos governantes estão chegando sem clima de revanche. Com quem melhor espelha isso, que é o Alckmin. Por quê? Porque, gente, ele é um cara de perfil baixo. Você nunca vai ver o Alckmin dando um grito. Nunca. Ele é assim, quando ele fica bravo, ele fica bravo. Ele é duro, né? Ele é duro. Ele é muito duro. Bom, ninguém é a pessoa que mais tempo governou o estado de São Paulo, o estado mais rico do país, na história, à toa. E ele era à direita do PSDB. Ele era muito mais à direita do que Serra, muito mais à direita do que o Aécio, né? Quando, enfim. Tem gente que fala que é a imagem e não a essência, né? Tem um pouco de essência também, porque ele é um religioso, ele é conservador no costume. Ele realmente é religioso. Durante anos ele teve que responder se ele era da Opus Dei, sim ou não, que é uma organização bem direitosa da Igreja Católica. Enfim, então, e ele chegou hoje num respeito, ele não falou para os jornalistas que tinha encontrado o Bolsonaro. Quando os jornalistas perguntaram, ele fez questão quase que de sair correndo, ele não quis entrar em detalhe, ele não expôs o presidente. Você descreveu tão bem, descreve de novo. Você estava rindo muito, Nossa, né? Eu fiquei só gargalhando porque era tudo verdade, mas não, é porque é isso, é puro suco de Geraldo Alckmin, né? Se você quer entender qual é a essência desse novo vice-presidente eleito, se você não é de São Paulo, né, e não viu 2006, quando o Alckmin disputou com mais desenvoltura e chance, né? As eleições, não vou falar de 18, porque 18 foi um samba só do Bolsonaro. O Geraldo Alckmin, ele é exatamente isso. Ele é uma pessoa retilínea, ele detesta surpresas. Então, quando o jornalista pergunta para ele, você encontrou o presidente, como é que foi? Ele falou, não, sim, eu estava saindo já, encontrei o presidente Bolsonaro, desejou... disse que só reafirmou o que os ministros já tinham falado, ou seja, né, tirou qualquer fator novidade que pudesse ter. Sim. Isso em notícia diz muito, né? Ele tira ali, ele simplesmente deixou que fiquem com o que vocês já sabem. O que o repórter diz é o sem lead, né? Exato. E aí ele, em seguida, a repórter pergunta, né? Ele parabenizou o senhor pela vitória? E aí ele diz... o presidente Jair Bolsonaro é quem vai falar em seguida o teor da conversa. Eu quero aqui enaltecer essa instituição centenária, que é o Tribunal de Contas da União. Aí, se você está lá, você já vai fazendo assim, se você é repórter, né? Você já vai... Instituição centenária. Porque aí ele começa de não sei quem, de não sei que lá. E vai presidir uma exatamente. Cento e tantos países, não é presidente do Tribunal de Contas da União. E aí ele já dá um passo para o lado do tipo, eu não vou mais falar sobre esse assunto. Isso é ele. Isso é ele. Sempre foi assim. Fazer coletiva do Alckmin era, assim, uma luta, Yuri Pita. E eu cobri 4 anos de governo Alckmin aqui em São Paulo. Cobri mesmo, assim, todo dia.
Pia, Palácio dos Bandeirantes, meu irmão que luta. Mas tudo bem, viu, vice-presidente eleito? A gente segue na luta, não precisa agarrar a hora.